Olá pessoal, tudo bem? Professor Marcos, Biologia, segundos anos B, C e D. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam fazendo as atividades, não parem de fazer, é muito importante que vocês estejam engajados. Não se esqueçam, qualquer dúvida é só entrar lá no WhatsApp e falar comigo que eu estou tirando dúvidas, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos falar das ervilhas de Mendel. Isso quer dizer que nós vamos falar de hereditariedade e genética, ou seja, genética e hereditariedade. E eu coloquei essa imagem do Mendel aí, que nós vimos na aula passada, que é o cruzamento de ervilhas lisas com rugosas, que nascem lisas, e cruzando de novo, daí nascem lisas e rugosas. Não entenderam? Nessa aula, nós vamos esmiuçar esse cruzamento e eu tenho certeza que todos vão entender, tá bom? Mas nós vamos iniciar então problematizando. Já problematizei com a primeira imagem das ervilhas, a gente já volta com a explicação. E nós vamos com 3 perguntinhas aí que eu acho que são bem bacanas, pessoal. Primeiro, qual a relação entre reprodução sexuada e variabilidade genética? Pessoal, fiquem atentos, porque lá na teórica a gente vai retomar essas perguntas para vocês responderem, tá bom? Segunda, qual a relação entre meiose e a transmissão e variabilidade das características hereditárias? E terceira, como seriam as células reprodutivas quanto ao seu material genético e as demais células do corpo? Nessa videoaula nós vamos responder tudo isso, todas essas questões. Mas, resumidamente, para vocês entenderem melhor, olha a primeira aí. Qual a relação entre reprodução sexuada e variabilidade genética? Moçada, reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética. E a variabilidade genética quer dizer variedade. Isso é muito importante na natureza. Os próximos na natureza, para terem descendentes, não é bom. A variabilidade genética ela é importantíssima para a manutenção da espécie. Então, a reprodução sexuada ou cruzamento permite isso, tá certo? É a reprodução sexuada com cruzamento que garante isso, que é diferente da assexuada que não tem cruzamento, né, pessoal? Agora a segunda, a relação entre meiose e transmissão das características hereditárias. A meiose é a reprodução que é a forma de divisão que permite que a reprodução tenha metade dos cromossomos do pai e da mãe. Então a meiose, ela garante as características hereditárias. Vocês vão entender melhor ao longo dessa aula, mas é ela que permite com que os descendentes pareçam com os pais, tá certo? É ela que garante. E na terceira, como seriam as células reprodutivas quanto ao seu material genético? Para garantir isso, vocês vão ver nessa aula, as células reprodutivas têm que ter metade do material genético, para depois juntar pai e mãe e formar as demais células do corpo com o número de cromossomos iguais. Ao longo dessa aula vocês vão entender tudo isso direitinho, mas as respostas sucintas, as respostas imediatas já foram dadas. Então vamos seguir em frente, tá bom? Pessoal, nós vamos trabalhar hoje com um modelo, né? Nós vamos falar de variabilidade genética para explicar as 3 perguntas que eu fiz anteriormente com um modelo. Nós vamos ver um exemplo. Inclusive, esse exemplo aqui vocês encontram lá no caderno do aluno, tá bom? Lá na apostila de vocês de biologia do 2º bimestre. O homem, né? Um homem. Olha o símbolo do homem aqui para vocês guardarem, tá? O homem, o nosso aqui que a gente está hipoteticamente fazendo, tem nariz arredondado, com covinha no queixo, aquele buraquinho no queixo. Não tem sardas, tem cabelo convergindo na testa, quer dizer, cabelo vindo para a testa, olhos castanhos e cabelos escuros e lisos. A mulher tem nariz, olha o símbolo da mulher aqui, né, pessoal, para vocês guardarem também. Tem nariz afilado, com covinha no queixo, com sardas, o cabelo não converge na testa, olhos azuis e também os cabelos são ruivos e cacheados. Esse pai e essa mãe vão nos servir de modelo para a gente entender essa aula, tá ok? Lembrando, né, pessoal, fique atento às explicações, porque a gente retoma essas perguntas lá na nossa
parte teórica que eu vou enviar para vocês. E tudo isso você encontra no caderno do aluno, tá bom? Então vamos perguntar, a partir desse pai e dessa mãe, algumas perguntas, né? Como poderão ser os filhos desse casal? Como ocorre essa herança dos pais para os descendentes? Você sabe quais são e como agem os mecanismos que fazem que as características se perpetuem ou se modifiquem ao longo das gerações? Os filhos desse casal, para a gente responder rapidamente, depois a gente vai detalhar, eles vão depender do cruzamento que a gente vai fazer por meio da genética. Então, pessoal, aquela história do Mendel, que ele começou a fazer o estudo com ervilhas, nos servem para entender tudo isso daqui, tá bom? Como ocorre essa herança dos pais? Por meio dos cromossomos, dos genes, do DNA, que passam dos pais para os filhos, para os descendentes. Mas como que faz com que essas características se perpetuem ou se modifiquem? Então, pessoal, nós temos características que são dominantes e características que são recessivas. A gente vai discutir. Dominante é aquela que, o próprio nome diz, sempre está dominando. E a recessiva, ela precisa de 2 genes para aparecer. Vocês vão entender melhor já já. Para a gente responder todas essas perguntas que foram feitas, a gente precisa entender o conceito de meiose, né, pessoal? Então, nós vamos falar de meiose e reprodução. Eu vou usar o exemplo dos seres humanos. Nós temos 46 cromossomos nas células somáticas. Célula somática é célula do corpo inteiro. Então, a gente fala que nós temos células 2N, diploides, no corpo inteiro. E nós temos 23 cromossomos nos gametas. O que é gameta, professor? Células sexuais, espermatozoides e óvulos. A gente fala que é haploide. Esse 2N e esse N, pessoal, é como se fosse na matemática, né? O N seria o X. O N do ser humano é 23, então X é 23. O 2N do ser humano é 46, 2 vezes 23 e assim por diante. Professor, por que não usa 23 e 46 e usa N e 2N? Porque em cada espécie muda o N. No cachorro, no gato, no feijão, no arroz, na grama, todo ser vivo tem um número de cromossomos diferente. Nós vamos trabalhar com o ser humano, né? E olha aqui, eu fiz o desenho do espermatozoide com 23 cromossomos, N, o óvulo com 23 cromossomos mais N, juntos eles vão formar o quê? O ovo ou o zigoto, que é a nossa primeira célula, né? Com 46 cromossomos. Essa célula aqui vai se dividir depois de formada, mas esse é o processo de formação de um ser vivo e de um ser humano. Espermatozoide, óvulo, ovo, zigoto. Eu digo ser vivo, animal é dessa forma, alguns vegetais e alguns seres, outros mudam um pouco na estrutura, tá certo, pessoal? Então, aqui está formado o ovo, o zigoto. Para isso acontecer, teve que ter meiose, né, pessoal? Teve que dividir ao meio, tá ok? Então, vamos ao conceito de meiose, né? É o tipo de divisão celular em que uma célula-mãe origina 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Metade, por isso o nome, meiose. A meiose é responsável pela formação do quê, pessoal? Dos espermatozoides e dos óvulos, também chamado de gametas, tá bom? A gente fala, pessoal, que a meiose é reducional, porque ela reduz o número de cromossomos. E nós temos 2 fases, a meiose 1 e a meiose 2. A gente fala que a meiose 1 é a primeira fase e ela reduz mesmo, de 46 para 23 no nosso caso. E a meiose 2 ela é chamada de equacional, porque ela não vai diminuir mais o número de cromossomos, ela só vai multiplicar o número de células. Então, a gente fala que ela é equacional, tá bom? Aqui é 2N, N e N. Vou explicar melhor no próximo slide, tá ok? Então, aqui vocês têm o esquema da meiose. Olha, aqui você tem uma célula, né? Uma célula que não é sexual, 46 cromossomos, no caso humano, 2N, né? Meiose 1, reduz, 2 de 23, N, né? Aí meiose 2, não reduz mais, só multiplica as células aqui, viram 4.
Isso dá... Ah, mas o que é essa célula aqui, professor? Gametas. Gameta, o que é isso? Espermatozoide ou óvulo. Se for um homem, é espermatozoide. Se for mulher, é óvulo. Em homem, os espermatozoides vingam. Na mulher, apenas um óvulo normalmente vai vingar, tá certo? Mas é por meio da meiose que se formam os gametas, tá bom? Ok? Pessoal, só que antes de acontecer a meiose, ocorre uma fase chamada intérfase, onde os cromossomos têm que se duplicar. Porque se não duplica cromossomo, como que vai dividir para células posteriores, né? Então, tem uma intérfase com duplicação dos cromossomos. E a meiose? Tem a meiose 1 e a meiose 2, que eu vou explicar agora, tá? As duas para vocês entenderem melhor. Pessoal, a meiose, ela tem um monte de fases. Meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E a meiose 2 também, prófase, metáfase, anáfase, telófase 2. Lembra para guardar isso daqui? Na mitose eu ensinei, né? PMAT. Professor Marcos adora todos. Ou professor Marcos adora o Timão. Os dois são verdades, tá bom? Então, vocês guardam essa inicial para guardar aqui quais são as fases da meiose. Vou explicar melhor, tá ok? Pessoal, vou explicar agora a meiose. Isso então é uma figura da meiose desde o início até o final. Vou ser breve para vocês não se cansarem, tá bom? Então, olha aqui. Antes da meiose ocorre a intérfase, duplicação dos cromossomos, tá certo? Aí vamos para a primeira fase da meiose, prófase 1. Olha os cromossomos aqui, né? Ocorre uma separação, né? Daí eles vão começar a se formar melhor. Na prófase 1 eles ficam bem organizadinhos aqui. Aqui você está vendo a prófase 1 ainda. E aqui acontece algo muito interessante, pessoal. Na prófase 1 que eu quero explicar para vocês. Fiquem bem atentos. Na prófase 1 ocorre algo muito importante. Ele explica, sabe o quê? Olha, pensa bem, se você tem pai e mãe que tem vários filhos, por que os filhos não são idênticos se o pai tem o mesmo DNA e a mãe tem o mesmo DNA? O pai tem o mesmo cromossomo, a mãe tem o mesmo cromossomo. Por que os filhos, irmãos de mesmos pais e mesmas mães não são idênticos? Por conta disso daqui, pessoal. Aqui ocorre o que a gente fala de permutação, também chamado em inglês de crossing over. Nessa fase de prófase 1, os cromossomos trocam braços. E na hora que eles trocam, ele faz com que aquele indivíduo que está sendo formado, ou melhor, aquele espermatozoide ou aquele óvulo que vai formar o indivíduo, seja único. Então aqui ó, você pode ver que tem um cromossomo diferente, com o braço trocado. Aqui já dá para ver isso bem. Então quer dizer, cada espermatozoide de cada óvulo não é igual, nenhum, nem na mesma pessoa, por conta da prófase 1, onde ocorre o crossing over, beleza? Aí vem a metáfase 1, os cromossomos estão aqui no meio. A anáfase 1, os cromossomos estão se separando. E a telófase 1, que vai formar duas células já com a metade do cromossomo. N ou 23 no caso dos seres humanos, né? Aí começa a segunda fase, que é a meiose 2. Daqui até aqui foi a meiose 1, né? Que é reducional, reduziu o número de cromossomos. Agora começa a meiose 2. Prófase 2, os cromossomos se organizando. Metáfase 2. No microscópio, pessoal, para a gente ver esse processo, a melhor fase é a metáfase, porque o cromossomo está bem no meio, tanto a metáfase 2 quanto a 1. O cromossomo está bem definido aqui. Aí vem a metáfase 2, como eu estava falando, a anáfase 2 e termina com a telófase 2, formando 4 células. De uma célula, você formou 4. De uma 2N, você formou 4N. De uma de 46, você formou 4 de 23. Aqui desse lado, vocês veem fotos em microscópio eletrônico da meiose acontecendo. Ó. Prófase, metáfase, anáfase, telófase, 1 e 2. Tá ok? Espero que tenham entendido, é muito importante. E vamos seguir em frente, tá bom? Então, tá aí, pessoal. O que é importante, né? Vamos ver se todo mundo está entendendo.
Nenhum filho dos mesmos pai e mãe são idênticos, exceto os gêmeos univitelinos. Isso eu já fui falando para vocês, né? Porque tem o crossing over, a permutação na prófase 1 da meiose 1. Isso é importante saber, tá bom? Segunda informação importante aqui em cima, alterações na meiose, síndromes. Se for um cromossomo a mais do pai ou da mãe ou um a menos, você vai ter as síndromes que a gente vai estudar nas próximas aulas. Por exemplo, síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, outras síndromes aí, síndrome de Patau e assim por diante. Então, alterações na meiose são alterações que não tem como remediar, né, pessoal? Porque altera o cromossomo da pessoa que vai nascer, tá ok? E aqui, pessoal, para a gente encerrar essa parte de mitose e meiose, mitose eu não falei hoje, mas falei nas outras aulas, eu vou compará-las, ó. Mitose, não falei hoje. Meiose, falei hoje. Meiose é reducional, porque acontece nos gametas, né? Mitose é equacional, acontece nas células somáticas do corpo. Vamos comparar as duas? Número de divisões. A mitose é uma divisão celular, ó. Uma vira duas iguais, lembra? É um xerox. Acontece quando a gente quebra o braço, faz um machucado, ou mesmo no dia a dia, renovação do sangue, do intestino, das células do corpo, né? Aqui, a meiose ela tem duas divisões celulares, meiose 1 e 2, então diferente, né? Número de células formadas, mitose 2, meiose 4. A mitose são 2 células, 2N, a meiose são 4 células N, tá? Número de cromossomos, células filhas com o número de cromossomos igual, né, iguais da célula mãe. Mitose é xerox, né, pessoal? E meiose, células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, o 2N vira N. Mas para que serve a mitose? Para não esquecer, né? Para a gente crescer, desde que a gente se formou, aquela primeira célula lá dentro da nossa mãe, né? A célula precisa crescer, então, por mitose. Renovar, né? O seu sangue, o seu intestino, a sua pele. Regenerar. Quando eu quebro o braço, o médico engessa lá, mas quem consegue colar o braço são as mitoses, não passa cola, né, pessoal? E a meiose, ela serve para quê? Para reprodução, né? A meiose, ela faz com que nós sejamos variados, ela causa variabilidade e por isso as espécies se mantêm. A espécie variável, nós estamos vivendo uma pandemia, né? Você percebe que os vírus eles atingem mais uns do que outros, as bactérias também, porque nós somos variados devido à meiose, tá ok? Espero que tenham entendido essa diferença que é muito importante, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos agora para a parte prática, né? Falando um pouquinho dos cruzamentos a partir das leis de Mendel, dos cruzamentos com ervilhas, né? Então, se vocês olharem aqui, nós vamos retomar um pouquinho, fazer de uma forma mais esmiuçada o cruzamento das ervilhas. Mendel estudou várias características, dentre elas sementes de ervilha lisa, sementes rugosas, mas estudou também a cor, o tipo de flor, entre outras, né? Nós vamos estudar as sementes lisas e rugosas para vocês entenderem, tá ok? Então, observem aqui. Semente lisa é dominante, é azão. E semente rugosa é recessiva, é azinho e azinho. Então, vamos olhar melhor isso, tá bom? A gente faz esse diagrama aqui, pessoal, para vocês entenderem melhor, olha. Lisa, azão, essa daqui tá aqui, ó. E rugosa, azinho, tá aqui. E a gente faz um cruzamento aqui. No encontro, a gente coloca aqui, ó. Azão com azinho. Azão com azinho. Azão com azinho aqui. Azão com azinho. Cada quadradinho que tá aqui colorido representa 25% de chance de nascer. 25. Como são todos iguais, tudo azinho, a gente colocou 25 vezes 4 dá 100% de lisas, que são azinho. Por que híbridas, pessoal? Híbrida porque na verdade, você tem 2 tipos de genes, a gente fala que é híbrido. E também fala que é heterozigoto. Toda vez que tiver 2 letrinhas, são heterozigotos, né? Quando a gente tem uma letrinha só, tipo azão, homozigoto, dominante.
homozigoto recessivo. Heterozigoto, e no caso o azão é dominante, tá bom? Beleza, nasceram 100% lisas. O que aconteceu? Mendel continuou o cruzamento, ele pegou essas que nasceram e cruzou entre elas. Ficou azão-azinho com azão-azinho, colocou aqui, ó, lisa com lisa. Azão-azinho, azão-azinho, fica 25% azão-azão. Azão-azinho tem aqui e aqui, mais 25 dão 50, né? E uma delas, que é essa com essa, azinho-azinho. Então, o que deu tudo isso, ó? 75% lisa, são 3/4, né? 3 em 4, né? E 25%, ou 1/4, 1 em 4 de rugosas. E aí Mendel provou muita coisa, porque as características nossas, ou seja, não todas, mas boa parte, seguem essa regra, essa lei de Mendel aqui. Tá ok, pessoal? Então nós vamos agora aplicar esses conhecimentos nos seres humanos, ok? Então, pessoal, nós vamos retomar essas características aqui. Eu vou pegar algumas delas, tipo o nariz, a covinha no queixo e outras para gente, os olhos, né? Para a gente fazer exercícios, tá bom? De variabilidade genética. É bacana. Não deixem de ver, tá ok? A primeira característica que eu peguei foi o homem nariz arredondado e a mulher nariz afilado, né? O nariz arredondado, segundo, vocês vão ter esse exercício no caderno do aluno, na apostila, então é bacana vocês acompanharem aqui, porque lá vocês vão ter que resolver, tá bom? O homem com nariz arredondado, azão, azão, dominante, mulher com nariz afilado, azinho, azinho. Quais são as possibilidades de filhos? Lembrando que, pessoal, que cada filho a possibilidade é igual. Não é porque um nasceu com o nariz de tal jeito, já exclui o do próximo. Não, a chance é a mesma, volta a ser a mesma. Aqui você tem a mulher, olha o símbolo feminino aqui, e o homem, o símbolo masculino. Azinho, azinho da mulher, azão, azão do homem, conforme está aqui. Cruzamento, azão com azinho, está aqui. 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 Alguém deve falar, mas qual vem primeiro, o azão ou o azinho? Não importa, por convenção a gente deixa sempre o maiúsculo primeiro, tá bom? Não vai mudar nada, tá certo? Vocês podem observar, pessoal, que 100% nascem azão-azinho, heterozigotos, que é dominante o azão. Então, o dominante do azão é de nariz arredondado. Então, esse casal, todos os filhos serão de nariz arredondado. Não tem chance de nascer com o nariz afilado. Ah, mas por quê? Porque o pai ele é homozigoto dominante, ele tem 2 azãos, então nunca essa característica da mãe vai predominar nesse caso. Vamos agora, pessoal, a outra característica, né? Que é a sarda. Ó. O homem não tem sarda. É sim ou é sim. Vamos mudar de letra agora. E a mulher que tem sarda é são, é são. Tem que falar é são, é sim, senão a gente se confunde, viu? Vão se acostumando. E aí vem, olha a mulher aqui, o símbolo da mulher, ó, é são, e do homem é sim, é sim. Cruzando, é são, é sim, é são, é sim, é são, é sim, é são, é sim. Mesma coisa, a sarda, no caso da mulher, é dominante. Então, o que vai nascer? 100%, ó, 25, 25, 25, 25, 100% heterozigoto com sardas, dominante, ou seja, todos os filhos terão sarda, porque é uma característica dominante e a mãe é homozigota, quer dizer, tem 2 dominantes aqui, tá certo? Tá aí mais um exemplo e vamos para o próximo. Agora é o exemplo da covinha no queixo. O homem com covinha no queixo, a mulher também, e os 2 são heterozigotos, ó, Czão, Czinho, Czão, Czinho. Olha a mulher aqui, Czão, Czinho. Olha o homem aqui, Czão, Czinho. Então, nós temos aqui essa característica. Ó, Czão, Czão, cruzou. Czão, Czinho. Czão, Czinho aqui. E, por último, Czinho, Czinho. Aqui tem uma variedade. Ó. A possibilidade de nascer Czão, Czão é 25. De Czão, Czinho, 25. Então, e Czão, Czinho também 25. Aqui é um Czão, viu, pessoal? Tá parecendo Czinho, mas é um Czão, tá bom? Então, são 3 com característica 75% com covinha no queixo. Vou até arrumar aqui, ó. É Czão aqui, tá certo? Para ninguém se confundir, tá bom? Então, ó, 75% com covinha no queixo.
Agora embaixo, Czinho, 25% sem covinha no queixo. Então, todos os filhos desse casal passarão por essas chances. 75% de chance de nascer com covinha no queixo, porque o pai e mãe têm. Ah, mas por que pode não nascer? Porque tem a característica recessiva. Aí está explicado, pessoal. Às vezes o pai e a mãe têm uma característica e o filho não tem. É explicável? A genética explica. Se eles forem heterozigotos, o Czinho com o Czinho juntando dá uma característica sem covinha no queixo, mesmo que pai e mãe tenham. Isso é totalmente explicável, tá ok? Vamos lá então ao último exemplo, né, pessoal? Mas antes de eu falar, deixa eu só falar uma curiosidade. O símbolo da mulher é o espelho de Vênus, né? Isso daí vem lá da mitologia romana. Vênus era a deusa, pessoal, a deusa do amor na mitologia romana. E o símbolo do homem é o escudo de Marte, certo? Ah, mas quem foi Marte? Na mitologia romana também, Marte era o deus da guerra. Então, como o homem guerreava mais, né, e a mulher simbolizava o amor, então esses dois símbolos permaneceram no masculino e feminino. Só uma curiosidade para vocês, tá bom? E para a gente terminar, né, o último exemplo. O homem de olhos castanhos e a mulher de olhos azuis. Vocês devem se perguntar, né? Por que tem pouca gente com olho azul? Olha aqui, pessoal, a explicação. Azinho, é mais raro. É um recessivo, é um homozigoto, né? Igual, mas recessivo. Então precisa de 2 azinhos para ter olho azul. E olhos castanhos, pode ser azão-azinho, nesse caso esse homem é azão-azinho, mas poderia ser azão-azão. Vamos ver o cruzamento desses dois aqui? Olha a mulher azinho-azinho, de olho azul, e o homem azão-azinho, de olho castanho. Então você tem azão-azinho, azinho-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Então, 50% de chance dos filhos nascerem com olhos castanhos e ficar bravo com o pai e com a mãe que queria olho azul, né? E 50% de chance de nascer de olhos azuis, azinho-azinho, azinho-azinho. Nesse caso, a chance até foi igual, porque o pai ele é heterozigoto. Se o pai fosse azão-azão, só para vocês entenderem, nenhuma chance os filhos teriam de ter olhos azuis. Só a mãe teria o olho azul, tá? Isso daqui explica, né, um pouco a genética e por que tem menos algumas características, tem mais outras, porque são mais comuns, porque são menos comuns. Tá certo, pessoal? A genética é muito bacana, espero que vocês tenham entendido. Grande abraço e sigam em frente com todas as atividades e fale com a gente, tá bom? Tchau, tchau!